graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo 3 ao versículo 7. 1, 10 e 7. Quem encontrou, diga amém. Talvez, se a sua Bíblia for igual à minha, tem um subtítulo aí: As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos como teu povo, como família de Deus, como nação santa, para juntos, no dia do Senhor, prestarmos o culto que só a ti é devido, porque és o único Deus verdadeiro. Pai, já louvamos com cânticos, com ofertas, com dízimos, com a leitura da tua palavra. Agora estamos com o texto sagrado aberto para nele meditarmos. Que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra possa ser aplicada a nossa realidade, tanto no aspecto coletivo, como igreja, como também no aspecto individual, tratando de cada um aqui, conforme o Senhor conhece a história, de modo peculiar e particular de cada um de nós. Peço que o teu Espírito me capacite, me fortaleça, me ajudando a ser fiel na entrega da tua palavra, e as minhas limitações sejam supridas pelo teu poder, pela tua graça. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, um homem muito usado na história pelo Senhor, é o autor desta carta, que é endereçada aos crentes de Éfeso. Pouquinho antes, versículos 1 e 2, ele se apresenta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E ele sauda aquela igreja: graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E um dos motivos pelos quais Paulo escreve esta carta é para deixar bem claro que aquele povo, como o povo de Deus, e nós hoje também, herdeiros da mesma fé, somos o povo mais abençoado de toda a terra. Amém? Nós somos o povo mais abençoado de toda a terra. E o apóstolo Paulo, como que tomado de um único fôlego, começa aqui no versículo 3 até o versículo 14, bendizendo a Deus por essas bênçãos singulares, essas bênçãos superlativas, essas bênçãos maiúsculas, que superam, obviamente, bênçãos materiais que Deus também nos abençoa, que Deus também nos concede,
Mas Paulo está aqui exaltando a Deus e trazendo, por exemplo, aqui no versículo 3, essa doxologia especialíssima, exaltando, louvando a Deus com suas palavras: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito esse Deus glorioso, todo-poderoso, santíssimo, criador, governador e sustentador do universo, que a despeito de nós, fracos, falhos, pecadores, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como uma bola que desce de uma colina ou uma ladeira, uma bola de neve, que ao descer ela vai crescendo, crescendo e aumentando em volume. Então Paulo continua aqui sem nenhum ponto final ou pontos finais, vai até o versículo 14, falando desta obra de Deus, destas bênçãos singulares. Por exemplo, nós vamos mencioná-las aqui: a eleição, a predestinação, a redenção, a remissão dos nossos pecados, o selo do Espírito Santo que garante a obra de Deus na nossa vida. E Paulo está aqui com seu coração farto, inundado de adoração, de celebração a esse Deus por essas preciosas bênçãos. E nós estamos aqui nesta manhã para falar justamente sobre isso: as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Podemos falar ainda, baseado no versículo 3, a fonte das bênçãos. Quem é a fonte das bênçãos que nós recebemos em Cristo e recebemos do Pai? O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, é a fonte de todas as bênçãos que nós temos recebido, que já recebemos em Cristo e que receberemos aqui, enquanto aqui estivermos. A fonte é esse Deus, Criador, misericordioso, todo-poderoso, benigno, fiel, clemente. Ele é a fonte de todas as bênçãos, conforme diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o que, irmão? Abençoado. Deus é a fonte de todas as bênçãos em Cristo Jesus. Amém? E ainda aqui nós podemos dizer a respeito da natureza dessas bênçãos, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Bênçãos de natureza espiritual. E uma terceira verdade a respeito dessas bênçãos: a esfera dessas bênçãos. Nas regiões celestiais, que não se trata de um lugar físico, mas de uma dimensão espiritual, onde nós, em Cristo, estamos reinando, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Podemos dizer que, como filhos de Deus, como povo da aliança, como aqueles que estão em Cristo, somos pessoas de dois endereços. Somos um povo de Garanhuns, do Brasil, de Pernambuco, mas somos também aquele povo que está reinando com Cristo nas regiões celestiais. Conquanto aqui passamos por duras provas, conquanto aqui passamos por dores, por lágrimas, e talvez aqui mesmo no nosso meio estejam pessoas hoje crentes, aliançadas com Deus, filhas de Deus, firmes em Cristo Jesus, mas derramando lágrimas, com dores, com problemas, com dificuldades. Mas este não é o único estado nosso. Ao mesmo tempo que estamos aqui nessa terra, nesse mundo caído, ao mesmo tempo nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e isso significa que nós não somos cidadãos deste mundo, mas nós somos cidadãos, acima de tudo, do céu. A nossa pátria é celestial. O nosso Deus está no céu. O nosso nome está escrito no céu. Eu estava fazendo uma visita essa semana em uma irmã muito querida nossa, aqui a irmã Gerlane, que está bem frágil na sua situação. E enquanto eu olhava para ela ali na sua fragilidade, o Espírito Santo falava ao meu coração: como cidadã deste mundo, ela está aqui,
frágil, sofrendo, mas enquanto filha de Deus, ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Eu ainda quero abrir um outro parêntese para falar da irmã Gerlane, a qual eu visitei muitas vezes e tenho visitado ainda, mas em todas as visitas que eu fiz àquela mulher, em uma situação de muita fragilidade, nunca a visitei para que ela não cantasse. A última agora, ela não cantou, ela estava dormindo. E a penúltima, que foi um dia antes de eu sair de férias, ela não cantou, porque ela já não está mais, tipo, assim, consciente. Mas, excetuando essas duas, para trás, inclusive internada no hospital, e com aquela sonda, que eu não sei dizer o nome dela, no nariz, ela cantava: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nunca visitei a irmã Gerlane, mesmo em dias bem graves, que ela não tivesse cantado. Isso me faz lembrar também do apóstolo Paulo, que diz que a vida vitoriosa significa você ter contentamento em Cristo, significa você ter o coração alegre, e significa você poder dizer, conforme Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa igreja tem passado um período, por ser uma igreja assim, com um número um pouco maior de membros do que a realidade da igreja presbiteriana. Então, se tem mais gente, nós temos mais casos. Então, temos passado por um período assim de casos com muitas pessoas com enfermidades graves, famílias passando dias difíceis, mas que a palavra de Deus, ela crie raiz no seu coração, de que você, antes de ser um cidadão aqui da terra, você que está em Cristo, você é um cidadão do céu, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, e as coisas desse mundo, enfermidades, tristezas, problemas pelas quais o nosso Cristo passou, elas não definem quem somos e elas não têm a última palavra na nossa vida, porque a última palavra na nossa vida é de Deus, e a palavra de Deus diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e com Ele reinando. Isso significa que nós estamos também em uma outra dimensão espiritual, e como diz Paulo em Colossenses, se nós nascemos em Cristo, temos que olhar para o alto, pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto, porque nós já estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Então se entenda e se veja como o povo mais abençoado da terra. Aprove a Deus olhar para você e para mim, indignos, miseráveis, pecadores, no meio de toda essa massa humana, no meio de toda essa população humana de séculos, e de pôr os olhos em você de uma maneira misericordiosa e te conceder a bênção, por exemplo, da santidade, da eleição, conforme diz versículo 4, vamos ler juntos, todo mundo, versículo 4. Então, Deus nos escolheu conforme a sua própria vontade e nos escolheu para sermos, propósito, santos e irrepreensíveis. Irrepreensível não significa uma vida perfeita sem erros, mas uma vida de obediência, de reverência, de temor, de buscar a cada dia, deixar os erros, as práticas pecaminosas. Deus nos escolheu nele, para vivermos com Ele, para termos intimidade com Ele, para termos comunhão com Ele. Deus não nos escolheu para vivermos apartados dEle. Eu te escolhi, agora uma vez salvo, salvo para sempre, viva de qualquer maneira. Não, isto é ignorância, para não dizer burrice.
Porque Deus nos escolheu, isso é um fato, mas Ele nos escolheu com propósito nele, para vivermos com Ele, intimidade com Ele, comunhão com Ele, e para sermos santos. Então, algumas pessoas querendo justificar o seu modo carnal de viver, dizem, se Deus me escolheu antes da fundação do mundo, então eu posso viver de qualquer maneira, então eu posso viver chafurdando no pecado. Ora, é tamanha imbecilidade pensar que Deus compactua com uma vida mergulhada no pecado, porque Ele mesmo é santo e Ele não tolera o pecado. Pedro diz, sede santos, porque o Senhor é santo, e o nosso Deus nos escolheu com este propósito, de vivermos uma vida de santidade. Queres ter certeza que és um escolhido ou uma escolhida? Olhe para a sua vida e veja se você vive em santidade. Se você não vive em santidade, se você vive deliberadamente na prática do pecado, e eu não estou dizendo aqui, se você peca, eu estou dizendo, se você vive na prática deliberada do pecado, você, até agora, não revelou características que possam afirmar para você que Deus lhe escolheu. Porque Deus escolheu com o propósito de vivermos nele, com Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Qual foi o tempo dessa escolha? O texto diz. Quando foi o tempo da escolha de Deus? Antes da fundação do mundo. Nenhum anjo ainda havia para balançar as suas asas. Não existia Adão, não existia Eva, não existia nada. Antes da eternidade, imagine na sua cabeça. Antes de você nascer. Portanto, não pense que Deus escolheu você ou a mim ou qualquer um por conta de coisas que fizemos ou deixamos de fazer, porque Deus sabia que creríamos ou isso ou aquilo. Não! Por motivos próprios do Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E para aqueles que têm alguma dificuldade com a doutrina da eleição, é melhor você pensar que a Bíblia está farta dessas falas, dessa doutrina preciosa, que não é de Agostinho, que não é de Calvino, que não é do apóstolo Paulo. Esta doutrina é doutrina de Deus, é doutrina de Jesus Cristo. João 15,16, quem sabe de cor? Miserável. Lê a Bíblia, miserável. João 15,16. Não fostes vós, me escolheste, mas eu fiz o quê? Escolhi a vós outros. Quem escolhe é Jesus. E você pode reforçar isso em João 6,39. Você pode reforçar isso em João 17,2, 17,9. A doutrina é de Deus. E ela não é para confusão e nem para discussão, porque, vamos ser bem sinceros, ela não é fácil de ser compreendida, mas ela é bíblica, ela é de Deus. A Bíblia está farta de que o Senhor escolheu para si um povo, conforme Deuteronômio 7,7. Deus é que escolhe para si um povo, e escolheu um povo para ser santo. Escolheu um povo antes da fundação do mundo. Escolheu um povo em amor. Em amor. E quem é o autor da eleição? Quem é o dono da eleição? Quem é? Deus. Então não tenha medo dessa doutrina. E não leve essa doutrina para o crivo da discussão. Mas no lugar de discutir, leve a doutrina para o crivo da adoração, pensando assim, mesmo sem merecer, mesmo sem qualquer dignidade, mesmo sendo quem eu sou, quem eu fui, fazendo o que faço, o que já fiz, aprove a Deus me escolher e me inserir na sua família, no seu povo, fazendo-me filho do Senhor, amigo do Senhor. Deus é o autor. O propósito é a santidade.
o tempo antes da fundação do mundo e a motivação de Deus. Em amor. Em amor, o Senhor nos escolheu. Que gloriosa bênção. Que bênção maravilhosa poder ser alvo desse amor de Deus. Veja a nossa situação anterior no capítulo 2, a partir do versículo 1. Põe aí seus olhos e veja a nossa condição anterior. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição, mortos, condenados em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos quando? Outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, vá lembrando de onde você estava, de onde Deus lhe tirou, filhos da ira. Nós éramos filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas, conjunção adversativa, que muda tudo na nossa história. Mas Deus, quem? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Somos salvos, justificados, herdeiros, mas isso não vem de vós, porque se dependesse de nós, nós não escolheríamos a Deus, porque a nossa natureza é dada ao pecado e a pecar, mas foi um dom de Deus, um presente de Deus, uma obra de Deus, uma eleição de Deus, uma escolha de Deus, para nos fazer seu povo, seus filhos, seus amigos, seus servos. E agora nós não vivemos mais debaixo da ira de Deus. Agora nós somos continuamente, ininterruptamente, alvos da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. E como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a obra que ele começou, ele levará a bom termo até o dia final, até o dia de Cristo Jesus. Isso nos faz descansar. A nossa salvação, a vida eterna, não depende de nós, mas de Deus. E agora, em resposta ao amor desse Deus que me escolheu, a despeito de saber que eu não presto, a minha postura é obedecê-lo, amá-lo, honrá-lo e adorá-lo. E não fazer de uma doutrina santa motivo de discussão, mas sim de adoração ao Senhor. A eleição é uma grande e superlativa bênção para o povo de Deus, que é concedida somente em Cristo. Em Cristo. Amém? Josué, louvor, pode vir para cá, por favor. Por favor. Eu falo alto assim, pode pensar que é uma ordem. Não é uma ordem. Estou chamando. Josué, pessoal do louvor, por favor. Outras bênçãos que o Senhor nos concede. A bênção da redenção, que é o preço pago, o resgate, que redunda na nossa remissão, o perdão dos nossos pecados. Mas essas bênçãos, preciosíssimas também,
eu vou deixar para uma outra oportunidade, para que nós possamos otimizar o nosso tempo, tanto aqui, como também na Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção para nós. Eu já quero abrir um parênteses e pedir você, não vá embora, fique para a nossa Escola Bíblica Dominical, que você continuará sendo edificado, instruído pela Palavra de Deus. A vida é muito corrida, a gente só tem o tempo do domingo para vir na igreja e a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, estou fazendo um apelo pastoral, vai até rimar, estou fazendo um apelo pastoral, fique na escola dominical, fique na escola dominical, mantenha seus filhos na escola dominical, venha aprender na escola dominical, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e pensar nessa grandiosa bênção que foi mencionada hoje. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas não só isso. Nós somos eleitos de Deus e nada, nem no presente, nem no porvir, como diz o apóstolo Paulo, pode mudar esse quadro, pode mudar o nosso status de salvos e de eleitos em Cristo Jesus. E para você que tem sido abençoado pelo Senhor, mas as suas bênçãos são só bênçãos, por assim dizer, materiais, porque você ainda não está em Cristo, porque essas bênçãos mencionadas aqui, elas são exclusivas para aqueles que estão em Cristo. E se você quer desfrutar dessas bênçãos preciosas, de se dizer eleito de Deus, de poder ver-se assentado com Cristo nas regiões celestiais, você precisa hoje, de maneira imediata, reconhecer a Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque todas as outras bênçãos fora de Cristo são bênçãos provisórias, não obstante serem boas, ter uma boa casa, um bom carro, uma boa saúde, uma boa família, uma boa condição de vida nesse mundo. Mas se você ainda não está em Cristo, estas bênçãos são provisórias, e quando você fechar os olhos, o que vai restar? Absolutamente nada. Mas para aqueles que estão em Cristo, além de gozarem todas essas bênçãos hoje e aqui, quando fechar os olhos aqui na terra, irão abrir os olhos dos céus e serão recebidos por Jesus. Ouvirão: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu quero me dirigir agora aos simpatizantes, aos amigos do Evangelho, aqueles que gostam de estar nesta igreja ou outra igreja que está ouvindo ali, mas que não se rendeu a Jesus. Faça isso hoje. Faça isso hoje, porque a eternidade com Deus passa por essa sua decisão. E assim, reconhecendo Cristo, confessando como seu único Senhor e Salvador, você estará envolvido por todas essas bênçãos. Você também será um habitante com Cristo nas regiões celestiais. Você também poderá dizer-se um eleito por Deus para a salvação, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, para viver na santidade. Então, aqueles todos que estão aqui, que foi convidado pela mãe, pelo amigo, ou que viu um anúncio no Instagram e sentiu vontade de vir hoje aqui a essa igreja, renda-se ao Senhor Jesus e viva nele e para a glória dele, porque não há outra vida com sentido e significado a não ser a vida em Cristo Jesus. E que assim Deus nos abençoe. Vamos cantar esse cântico e em seguida nós iremos orar, já que estamos com um tempo bem tranquilo.